Bom, história de Chico Xavier. Na verdade, só peguei algumas histórias, tá? A gente vai começar falando quem foi Chico Xavier, para a gente ter uma ideia maior do que ele foi. A mediunidade, a prova, né, uma das provas mais contundentes da mediunidade, da sobrevivência da alma e da reencarnação. A psicografia de Chico Xavier, quando ela foi usada pela primeira vez na justiça brasileira. E algumas passagens do Pinga Fogo, que não sabe aqui, que não tem idade acima de 60 anos ou 50 anos, não assistiu. Eu assisti, mas não captei, porque era muito pequeno. Mas foi nos anos 70, onde a televisão ainda era nascente no Brasil, e preto e branco, os programas eram muito raw, né? E como não tinha muita opção de programa, o programa se estendia ao vivo por horas. A gente está falando de programas que eram 4 horas. Eu não sei, porque eu não assistia muito o Silvio Santos, mas eu me lembro que o Silvio Santos parece que passava o dia inteiro, o domingo inteiro ao vivo na televisão, não era isso? Então o Pinga Fogo era parecido, mas eles pegavam pessoas para entrevistar ao vivo e a coisa ficava. E tinha pessoas com telefones ao vivo, você podia ligar para fazer uma pergunta, a pessoa atendia o telefone, aí dava pergunta. Rolava o pau, né? Então, foi um sucesso quando o Chico Xavier veio, né? E a gente tem algumas passagens dele. E depois a gente fala um pouquinho do filme. Tenho certeza que a maioria de vocês deve ter assistido esse filme, foi um filme muito bem feito no Brasil, está no Netflix, eu acho. E representa muito bem quem foi Chico Xavier, e vale a pena a gente ver algumas passagens do filme também. Tá? Então, quem foi Chico Xavier? Ele nasceu em Pedro Leopoldo, em 2 de abril de 1910, e depois se mudou para Uberaba, né, onde ele faleceu em 30 de junho de 2002. Foi um médium filantropo e um dos mais importantes expoentes do espiritismo. Chico Xavier escreveu mais de 450 livros, que até o ano de 2010 já haviam vendido mais de 50 milhões de exemplares. Os direitos autorais das obras foram cedidos para instituições de caridade e também psicografou cerca de 10 mil cartas, nunca tendo cobrado algo ao destinatário. Seus empregos foram vendedor, tecelão e datilógrafo. Na verdade, ele trabalhou no Ministério da Agricultura como escrivão, né? Naquela época tinha essa profissão, tendo vivido de forma modesta e de salário que ele recebia de lá. Seu legado ultrapassou as barreiras religiosas e hoje é reconhecido como o maior líder espiritual do Brasil, sendo uma das personalidades mais admiradas e aclamadas do país. Isso aí atravessa as religiões, tá? Me lembro uma vez, isso na minha família, meu irmão casou com uma menina que a família era muito religiosa católica, e o pai dela é uma pessoa muito inteligente, muito culta. Ele era muito fervoroso católico. E quando soube que a família do marido era espírita, ficou meio assim, tinha aquela coisa de não conhecer bem, né, e tal. E eventualmente, fazendo aquela amizade e tal, conhecendo a minha mãe, né, sempre muito leitora dos livros e tal, falou para ele assim: se eu te der um livro que você lê, é um livro bíblico, né, um livro que fala da história do cristianismo e tudo mais. Foi escrito pela mediunidade de Chico Xavier, ele já sabia quem era, naquela época, né, da rádio, televisão e tudo mais, e por um espírito Emmanuel. Aí ele falou assim, com muita relutância: tá bom, eu vou ler. Ele leu Paulo Estevam. Ele leu o livro com a Bíblia do lado. Então ele lia o livro e comparava as passagens evangélicas que são descritas com muito mais detalhe em Paulo Estevam com os Atos dos Apóstolos na Bíblia e outras passagens que foram contadas, né? Eu agora sempre e tal. E ele termina o livro apaixonado pelo que foi escrito. Ele falou assim: nunca vi nada igual, nenhum livro descreve com tamanha precisão de detalhes o que se passou naquela época. Parece que ele viajou no tempo, e sempre comparando a veracidade da sequência cronológica do que aconteceu e como aconteceu e tudo mais. Impressionante. O que desperta muita curiosidade. Por quê? Porque ele é uma pessoa sem cultura, uma pessoa que não teve chance de se educar, não foi para a faculdade, não fez master em literatura, nada disso. E tinha uma dicção perfeita, escrevia muito bem, então a gente pensava assim: bom,
a gente vai ver o conflito maior que aconteceu no Parnaso de Arentum, né, nesse primeiro livro, mas era uma coisa curiosa. Uma pessoa, numa cidade lá no interior de Minas Gerais, extremamente humilde, era capaz de ter uma cultura tão única, exemplar, né? Obviamente ele sempre falava que não vinha dele, era dos espíritos, sempre foi assim, nunca tomou crédito por nenhum livro que escreveu. Então, a mediunidade à prova se tornou assim uma coisa muito em evidência quando ele escreveu Parnaso de Arentum, né? Naquela época, vocês terem uma ideia, poesias era o que seria, não sei, uma forma de entretenimento que fosse o mais vigente, o mais... Não tinha pouco rádio, não tinha televisão, não tinha nada que está falando aí, 1932, antes da Segunda Guerra Mundial. Então, se lia muita poesia, tinha saraus de poesia, se escrevia poesia, e isso daí é uma coisa que destacava entre os escritores, aqueles que foram os mais populares e que tinham maior evidência nisso aí. Então, ele escreve um livro de poesias. Parnaso de Arentum é uma coletânea de 256 poemas atribuídos a poetas, só que poetas que já se foram. Então, ele coloca aqui os autores: João de Deus, Antero de Quental, Guerra Junqueira, esses dos portugueses, depois Olavo Bilac, Castro Alves, Augusto dos Anjos, e essa daí foi um dos maiores livros. Depois, obviamente, veio Nosso Lar, né, naquela série Coleção A Vida do Mundo Espiritual de André Luiz, que foi a maior tiragem de todos os livros que ele já teve, com mais de 2 milhões de cópias. Isso aí já tem tempo, né? Já estourou isso aí. Mas onde é que vai entrar realmente o conflito no Parnaso de Arentum? Porque a dificuldade de você seguir estilos de poesia, eu não entendo muito poesia, mas naquela época eu já lia, já fiz quando era português no Brasil, e você lia estilos diferentes de poesia, não só no estilo, mas no formato, na rima, na cadência e tantas outras coisas. E a dificuldade de você já escrever seguindo a linha e o estilo de um autor. Imagina você fazer isso com vários autores. E muitos dos scholars da época que leram o livro viram a autenticidade de como um cara sem cultura era capaz de escrever com tamanha precisão, seguindo o estilo exatamente de cada um desses autores. Então foi uma bomba quando aconteceu, porque aí o que acontece? Chega num ponto onde, se a comunidade literária assume que aquilo ali é verdadeiro, no sentido de que o que ele está falando não fui eu que escrevi, então isso daí como é que fala? Transforma a sobrevivência depois da morte como uma realidade. Esses espíritos desencarnados estão ditando para ele escrever. Agora, se a gente não acredita em nada disso, né, que não, Varela, ele deve ser um cara muito culto, que lê muito nas escondidas ali em Minas Gerais, e de repente escreveu tudo isso aí, ele tem que ser chamado para a Academia Brasileira de Letras. Porque o que ele fez é um fato inédito, né, com uma qualidade enorme. Então isso aí foi um debate enorme na época, nos jornais e nos grandes escritores. Então, depois, eventualmente, viu uma outra coisa muito importante, que foi Humberto de Campos, que foi um grande escritor também, que ele morreu logo depois, 2 anos depois do Parnaso de Arentum ter sido editado, né, em 1934. E depois da morte dele, 3 meses depois da morte, o Chico Xavier diz que ele sonhou com Humberto de Campos, e que Humberto chega para ele e fala assim: você que é o menino do Parnaso, menino porque ele era ainda jovem, né? E eu sou Humberto de Campos e queria começar a escrever através de você. E aí são vários textos que começam a sair com Humberto de Campos, e nesse, né, como ele coloca aqui, como ele consome os tristes, as esperanças dos desafortunados,
E aí, nos próximos 10 anos, foram tantas essas mensagens que foram quase 5 livros psicografados por Chico. Crônicas do Anitum, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Novas Mensagens, Boa Nova, que eu recomendo a todo mundo que gosta de passagens evangélicas, é fantástico. Parece que você viaja no tempo e está lá assistindo o que está acontecendo. Com o tamanho de detalhe, a maneira que ele descreve um livro. E reportagem do Anitum. Então, isso daí também, ele assinando naquela época, Humberto de Campos. Mas aí causou uma polêmica. Por quê? Porque ele era muito famoso. E existiam direitos autorais dos livros que ele tinha deixado para trás, e esses direitos autorais pertenciam à família de Humberto de Campos. E a família de Humberto de Campos falou: peraí, você está vendendo um livro no nome do meu falecido esposo? Não pode. Ou esses direitos autorais vão vir para a gente, ou seja, a gente vai autenticar que é realmente de Humberto, ou então você uma fraude, isso é um besteiro e tem que ser preso. Né? Então isso foi parar nos tribunais. Então, a mãe de Humberto de Campos, dona Ana Campos, em entrevista no Globo, em 1944, enxerga a semelhança do estilo entre a obra original do escritor e os textos psicografados de Chico Xavier. Não conheço nenhuma explicação científica para esclarecer esse mistério, principalmente se considerarmos que Francisco Xavier era um cidadão de conhecimentos medíocres. Segundo ela, se a justiça reconhecesse o conjunto da obra psicografada como sendo realmente de Humberto de Campos, haveria de se pagar o direito autoral à família do escritor. Caso contrário, os intelectuais patriotas fariam um ato de justiça aceitando Francisco Xavier na Academia Brasileira de Letras. E para Ana Campos, somente um homem muito inteligente e culto, de fino talento literário, poderia escrever textos tão identificados com o estilo de Humberto. Então você imagina isso, numa época onde todo mundo lia, todo mundo gostava das poesias, estudava, comparava, trocava. E isso daí chamou muita atenção no meio intelectual do Brasil naquela época. Né? E aí, eventualmente, um pouco mais tarde, a gente vai ter o primeiro caso de uma psicografia que foi aceita pela justiça brasileira como prova. Né? A gente sabe que teve um caso de dois rapazes que estavam brincando com uma arma. Um garoto trouxe a arma na casa do pai para mostrar e tal, e brincando, achando que a arma estava sem bala, ele aponta e realmente mata o amigo. A família do falecido, o pai principalmente, ficou revoltado, falou que não, que ele matou mesmo, que deveria ser preso, que então foi o tribunal acontecendo, e foi. A família era amiga, né? Eu fiquei impressionado como é que a família, sendo amiga, acontece aquilo ali, eles não levaram nem em consideração que poderia ter sido um acidente, porque qual seria o motivo do amigo matar o outro, né? Mas a coisa foi nesse nível, e brigaram e tudo mais, porque a mãe, o pai era ateu, né? Não acreditava em nada e tal, e a mãe, ela sendo católica e tudo mais, mas sofrendo muito, eventualmente vai a Chico Xavier para assistir às sessões que Chico tinha de psicografia de cartas. A gente vai ver uma passagem aqui, vocês vão ver. E nessa passagem ele escrevia e chamava pelo nome, e as pessoas, meu filho, e cada um se identificava com o que ele escrevia. Ele não sabia quem estava na plateia, ele simplesmente ia escrevendo e os nomes iam saindo. E uma carta é feita para ela, e ele conta que não foi de propósito, eu não matei o fulano. Realmente a arma estava carregada e aquilo serviu, foi aceito pela justiça brasileira como uma prova contundente. E o pai, vocês vão ver essa passagem está no filme, eu vou passar depois, vocês vão ver o depoimento dele, ele sendo ateu, vai fazer um depoimento em favor da carta. Então, vou ler para vocês uma das psicografias mais famosas, né, que foi nesse caso de Goiânia. José de Nunes, acusado de matar o melhor amigo Maurício Henrique, foi inocentado pelo juiz, que aceitou como prova. Né? Entre outras apresentadas pela defesa, uma carta psicografada por Chico Xavier. O caso aconteceu em 79, e assim o presumido espírito de Maurício teria inocentado amigos, dizendo que não teria tudo passado de um acidente. Depoimentos psicografados por Chico Xavier também foram aceitos como provas judiciais em outros 3 casos de julgamento
de homicídio internacionalmente repercutidos. O advogado, perito em documentoscopia e professor da Universidade Estadual de Londrina, Carlos Augusto Parandrea, durante cerca de 14 anos fez análises grafoscópicas das cartas psicografadas por Chico Xavier. E Parandrea comparou a letra padrão dos indivíduos antes da morte com as encontradas nas cartas psicografadas e concluiu que todas as psicografias possuem autenticidade gráfica dos referidos mortos. Em 1990, publicou um artigo chamado Psicografia à Luz da Grafoscopia, na revista científica da Universidade de Londrina, a revista Semina, onde apresentou a comparação de uma das cartas psicografadas. E em 1991 publicou um livro de mesmo nome e apresentou seus resultados no Congresso Nacional de Criminalista. Não sei se quem entende mais a fundo sobre a mediunidade vai ver que esse tipo de mediunidade é uma mediunidade muito rara, que é uma mediunidade muito cristalina, porque sempre no processo mediúnico existe um pouco do que a gente chama de animismo. O que é isso? Uma influência do próprio corpo do médium na transmissão. Né? A gente sabe que o médium é um intermediário entre o espírito, o plano espiritual e o mundo material. Então, quando passa essa mensagem, existe um filtro do médium natural, que realmente, às vezes, quando vai sair do outro lado, pode ter alguma influência, seja uma influência da maneira como foi escrito a palavra, da maneira, não é exatamente 100% como sai. Inclusive, existem livros, a gente vai ver uma passagem aqui do vídeo que eu trouxe, de uma mulher que estava na palestra com o Chico Xavier, com a carta vem e fala assim: meu filho nunca falou dessa maneira. Não é? Então discute com o Chico Xavier achando isso. E quando vários livros que a gente vê de cartas de Chico Xavier, você vê a carta falando assim: mamãe, era eu mesmo. Por quê? Porque a mãe tinha ido num centro pequeno da cidade que uma médium psicografa, e os pais completamente céticos vão ver, eu fico escreve dessa maneira. Aí depois vão para Chico Xavier, Chico Xavier escreve, vamos para cá, quem sabia se tinha ido para centro, não tinha nada, ele escreve assim: mamãe, era eu mesmo ali. Né? Por quê? Porque a dificuldade do espírito se conectar com o médium e passar a mensagem, o médium é como se tivesse um rádio que escutou mais ou menos aquela ideia do que está acontecendo, eu passo, mas não passo de uma forma cristalina, perfeita, 100%. E às vezes dá a impressão que é um embuste, dá a impressão que é uma manipulação, que o médium está querendo um dinheiro, alguma coisa, ou querer agradar. Não é isso que tinha acontecido. Principalmente, obviamente, a gente sabe quando os serviços são prestados sem nenhuma troca financeira, tá? Isso aí é sério, não quiser ter de graça. Mas a mediunidade de Chico Xavier era única, era uma coisa assim extremamente cristalina. Então a gente via uma autenticidade tanto nessa parte grafológica. E eu vou falar para vocês um episódio da minha família, tá? Minha mãe ia muito no centro, lá no Rio de Janeiro, que hoje em dia já não funciona mais porque a médium morreu. O centro parece que era tudo em função dessa médium, né? E todas as pessoas iam ao centro e deixavam um nome, só um nome do falecido e guardavam, se arquivavam. E como a minha mãe frequentava o centro, e uma amiga dela frequentava, quando vinham mensagens, eles viam o nome das pessoas e catalogavam. Então ela estava olhando no arquivo e ia ver o nome da minha mãe e tinha uma mensagem: você, eu tenho uma carta aqui para você quer que eu leve? Essa traz para mim, né? Trouxe. E era da minha avó. E a carta da minha avó é o seguinte, interessante: naquela época, né, no início do século, quando você era canhoto, o pessoal achava que estava com o diabo, era coisa ruim. Então era forçado, o canhoto era forçado a escrever como direito. Então eu escrevia assim, tortinha. Então ela quebrava na letra dela, era tombada para um lado. Então a carta inteira tombadinha para o lado. Eu também não sabia quem era minha avó, não sabia quem era minha mãe, não sabia nada. Entendeu? Então eu escrevo tudinho, falando de quem estava lá, tudo mais. Tá? Então imagina que essa carta que mostra, às vezes não é todo médico que consegue esse fenômeno, né? Que é muito difícil essa conexão que eu estava explicando, mas no caso de Chico Xavier é impressionante. Então a gente vai ver a passagem de Chico na justiça, para todo mundo ver. Né? Essa palestra está cheia de vídeo, tá, gente? Então me desculpe, mas eu quis ilustrar para que todo mundo pudesse ver. Carta supostamente enviada por seu filho, a
através da psicografia do médium Francisco Xavier. Nesta carta, Tomás, ou o espírito de Tomás, afirma que ele e o acusado estavam brincando quando a arma disparou casualmente. A carta vem com assinatura semelhante à da vítima, conforme demonstram seus documentos de identidade e certificada por um grafólogo. Seu promotor pode inquirir diretamente a testemunha. Noto que em audiências anteriores o senhor tinha uma atitude hostil para com o acusado, o que é normal nessa circunstância, mas um contraste com a sua nova atitude. Houve algum tipo de apelo, ou até mesmo coação? Seu pai, da sua conduta? Pai do falecido. Não, de modo algum. Nós apresentamos a carta por livre e espontânea vontade. O senhor é espírita? Não, sou ateu. Então, é muito difícil para um pai ficar de frente para a pessoa que matou seu filho e pedir para um juiz que solte ele. É muito difícil. Eu não sei como, não sei que fenômeno é esse. Mas eu estou Desculpe, mas eu estou convencido de que essa carta é do meu filho. É dele. numa decisão inédita da justiça brasileira, o morto absolve o acusado de seu próprio assassinato. Esse daí é retratado no filme, muito bem colocado, né? As mães de Chico, né? Não, esse é o Chico Xavier. Esse é do Chico. É, o Chico Xavier. O Márcio, você também sabe. O Humberto, a família do Humberto de Campos também levou o Chico para a corte. Você botou isso aí também? Sim, e eventualmente ele não se volta. E o juiz era espírita, explicou, e a família ficou impressionada, e a família inteira se tornou espírita. Do Humberto de Campos. E eventualmente para Por isso que depois, quando eles começaram a encher o saco, aí ele botou, em vez de botar o Humberto de Campos, irmão X. A gente vê vários livros que botou ele num X para não causar mais problema, por causa dessa confusão toda, na verdade era um verticante que ele falava. E como eu falei antes, nos programas da televisão, Pinga Fogo, na TV Tupi, em 1971, teve 35 pontos de audiência, não sei exatamente como é que se calculava esse negócio, mas era muita coisa, e foi tanto sucesso que eles chamaram de novo para fazer em dezembro. Começou, o primeiro foi em julho, depois em dezembro. Quem quiser, no YouTube tem várias passagens do Pinga Fogo, tá? Tem integral, eu acho. Tem integral. E atingiu com 86% do igual. Quem tinha televisão, que não é todo mundo que podia ter televisão, tá? A televisão é uma coisa que era cara, nem uma preto e branco. Mas quem tinha televisão ia e assistia, e aí foi assim um recorde de audiência. Então a gente vai ver algumas passagens do Pinga Fogo, tá? Só para a gente lembrar do nosso querido Chico, a sua calma, como ele falava. O Chico, a questão que saiba é que ele é de família muito humilde. O pai dele era vendedor de bilhetes. E quando estava se aproximando do fim, estava próximo a deixar a terra, ele disse ao Chico: olha, meu filho, por ocasião de Natal, ano bom, esses grandes prêmios da Loteria Federal, você não deixe de comprar um bilhetinho, porque eu vou tentar parar a roda.
Agora você. Fazia 39, meu pai caiu em estado grave, com um reumatismo muito remitente. Esse reumatismo impôs a ele uma certa paralisia durante algum tempo. Nessa ocasião, as duas pessoas que trabalhavam em casa éramos ele e eu. Mas não conseguimos muita coisa além dos 200 mil réis antes do cruzeiro. De modo que os médicos aconselharam que ele usasse um tipo de injeções que naquele tempo eram chamadas de injeções de ouro. Eu não sei classificar do ponto de vista de farmacologia o termo exato, mas cada injeção custava naquele tempo 150 mil réis. Ele era obrigado a usar 2 por mês. Então, o nosso numerário dava mais ou menos para as 2 injeções e ficamos atrasados com as despesas da família durante quase um ano, porque as injeções restituíram a ele a saúde ainda por muito tempo. Mas, no ápice da moléstia, saiu a lume a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de um dos nossos maiores escritores desencarnados no Brasil. E amigos de Belo Horizonte chegaram à nossa casa comentando o êxito do livro, porque o livro estava sendo muito bem aceito. Meu pai ouvia tudo aquilo com muita curiosidade. Então, um dia, ele estava sem poder manejar as mãos nem as pernas, até que as injeções de ouro o restabeleceram. Então, aquele banho, aquele movimento de arranjo no leito, era feito, esses movimentos eram feitos por nós, ele e eu, a sós. Então, ele me disse: Chico, eu soube que esse livro que saiu de você foi entregue a benefício das almas. E nós também somos almas. E dizem que você também entregou esse livro a benefício da pobreza. E eu creio que não existem povos mais pobres do que nós agora. Você podia agora arranjar um livro para nós ganharmos algum dinheiro, porque nós estamos muito atrasados, no armazém. Eu falei assim: papai, o senhor não deve pensar nisso, porque o senhor sabe, nós temos muitos amigos, todos nos ajudam, mas como paga, vender o trabalho dos bons espíritos, isso não é possível, eles não permitem isso, nós estamos na mediunidade com absoluto desinteresse, os livros são deles, não são nossos, e eu peço ao senhor para não pensar nisso não. E o senhor não fica preocupado com isso não, porque as suas filhas, minhas irmãs e os filhos, nossos pequenos, vão crescer, isso tudo vai melhorar, nós todos vamos trabalhar. E não há outra dificuldade, nós todos devemos, mas depois pagamos. E os nossos amigos de Pedro Leopoldo são sempre boníssimos, eles vão nos ajudar, os nossos credores. Eu disse: mas meu filho, você não pode receber um tostão desses livros. Eu falei assim: como paga meu pai, não posso receber. Então eu disse: meu filho, então, seus espíritos estão muito atrasados. Isso é gente que já morreu há muitos milhões. Nada de... E meu pai, que não entendia bem de literatura, nem deste mundo nem do outro, disse assim: imagina que eles são tão antigos que em vez de eles assinarem Manuel, eles assinam Emanuel. Aí tem gente do Egito, tem gente que não conheceu rádio, que não conheceu doce de feijão, porque eu acho que esses espíritos, se eles são caridosos, deviam ter dó de nós. Então eu fiquei assim um pouco constrangido, porque esse fato era meu pai, aquela queixa dele era uma queixa de um doente, que eu não podia transmitir a ninguém, né? Então ele viu que eu fiquei assim triste, com os olhos cheios d'água e tal, mas ele era muito bom. Então,
falou comigo assim, olha, eu não vou te acariciar porque minhas mãos não estão funcionando. Mas não fica triste com o que eu falei, não. Segue para frente com seus livros, com seus espíritos. Porque eu venho do direito de loteria. E, naturalmente, que em breve eu vou partir todo mundo. E eu, na hora que morrer, meu filho, vou parar a roda para você. Você compra bilhete da Loteria Federal, que eu vou parar a roda ou as bolas para você ganhar. Então até hoje eu compro, né? Eu e meu pai, quem sabe, é isso. A Loteria Federal é autorizada. Mas em junho e dezembro eu compro. Ele tem um humor assim muito simples, né? E a integridade, né? Você sente, não tem igual. Imagina, 86% do Brasil assistindo. A gente. Nossa, olha só. Calma. Essa noite lhes apresentou o método Chico Xavier. O programa ultrapassou muito o seu horário habitual. Estamos com 2 horas e 20 minutos. Esse foi o primeiro, então a qualidade é pior. Vamos botar uma formular ainda 2 ou 3 perguntas ao Chico, para depois então fazer o pedido que foi que fazer, que vai ser de grande interesse, não só para você, que é espectador, que hoje nos deu uma conselheiro, ou também para todo o auditório. Aqui está. Chico, um telespectador, eu não sei se isso aconteceu, pede que você conte um fato ocorrido num avião que você viajava, tudo você entrava em pânico. E você também, como os demais passageiros, que era perfeitamente natural, entrou em pânico. O que aconteceu dentro desse avião? A resposta exige, vamos dizer, uma atitude, talvez, de fazer um pouco de humor, mas é a verdade que eu vou contar. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba, para onde eu me transferi recentemente. Eu me dirigia para Belo Horizonte, junto da qual está Pedro Leopoldo, a terra onde nasci na presente reencarnação. Então o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá. Depois o avião decolou de novo. Depois de uns 10 minutos, o avião começou a se inclinar para um lado, para outro. Às vezes fazia assim uma pirueta. O pessoal começou todo a gritar, a pedir a Deus, pedir socorro. E eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda. E que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. As pessoas disseram, mais depressa no outro mundo. Então comecei também a me impressionar, porque eu não sei qual é o nome técnico da evolução que o aparelho fazia. Uma pessoa entendida em aeronáutica saberá descrever o caso, dizendo os nomes em que um avião roda de cabeça para baixo, e nós íamos, a gente começou a vomitar, e a gritar, a apertar o cinto, aqueles amigos começaram a orar, as senhoras começaram a fazer o terço, eu com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera, eu queria gritar também. Eu disse assim, todo mundo está gritando, eu também vou gritar. Porque isso é a hora da morte. Eu comecei a gritar, valeu, meu Deus. Comecei a pedir socorro, com a misericórdia de Deus, mas com fé, com escândalo, né? Mas com fé. Então, isso, peço até permissão para dizer
que alguém disse assim a um sacerdote católico que estava não muito longe de mim. Alguém disse: o Chico Xavier está em uma média espírita. E esse sacerdote, com muita vontade, disse: não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos, e o Chico está orando conosco no texto. Assim, graças a Deus, Pai, eu também estou orando. Mas comecei a gritar: valeu-me, meu Deus! Então aí entra o espírito de Emmanuel. Parece que é uma coisa. Parece uma coisa de anedota, né? Uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião. Você viu o espírito entrar? Então passou no meio do pessoal, e o pessoal não via como a maioria dos nossos amigos, né? Também não está dando presença de Não, presente. Não. Então me disse assim: por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos. Né? Se bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu disse: estamos, o que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida. Vocês não são privilegiados, né? Eu disse: tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei gritar, socorro, meu Deus. E o povo todo gritando socorro. Então, ele me disse: você não acha melhor parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse: mas é a morte, e nós estamos apavorados diante da morte. Ele disse assim: está bem, então você acha que vai morrer? Eu pensei: o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu disse: estamos. Eu disse: está bem, eu estou com muito medo e estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse: tá bem, então morra com educação. Morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com entender. Eu quero só saber como é que ele vai morrer. Eu Muito boa. Tem vários pontos dele, né? Que são muito E depois a gente fala só um pouquinho do filme, só que quem ainda não assistiu, quiser assistir, e esse detalhe só fala um pouco sobre o impacto que teve realmente na comunidade do filme, foi muito bem feito, né? E eu recomendo, e eu separei algumas partes do filme também, que são pontos que se encontram nos livros, na qual foram os mais importantes separados da vida de Chico Xavier e foram descritos no livro, né? Então um deles é esse aqui, que vai valer a pena a gente ver também. Essa é uma das redações do concurso estadual de 1922. Foi escrita por um de seus colegas. Mais ainda com satisfação, eu quero comunicar que ele recebeu uma menção honrosa. Vem aqui, Chico. Francisco de Paula Cândida. É aquele negócio de espírito, mestre. Que bobagem é essa de espírito, menino? Onde já se viu ficar inventando isso? Levanta, Rosa! Levanta! Vai pra diretoria! A Rosa falou a verdade. É bonito querer ajudar a colega, mas Eu não posso enganar ninguém. Eu mostro do meu lado, me ajudando. Você também quer ir pra diretoria, menino? Por que ele não faz uma redação? Agora é minha, hein? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Chega, a coisa foi longe demais. Os dois já pra diretoria. Senhora deixar? Eu escrevo. A mediunidade dele começou muito cedo. Nossa, que lindo. Muito cedo. Oi, ai.
Deus, filhos. Ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. O grão que ao pisarmos é insignificante, ganha dimensão inimaginável quando junto com outros grãos vira instrumento do passar do tempo. São vários pontos dele nesse filme, que são interessantes. E essa aqui... Engraçado decorou por... Hã? Eu tinha 5 anos, eu acho. É, ele começou em cima. Ele já via a mãe falecida, foi o início. 4 anos. E esse aqui também vai mostrar o que a gente encontra em vários livros, que são... Existem livros de coletâneas das cartas de Chico. Tem os livros que são livros com histórias, que foram ditados por um autor, no caso André Luiz, Emmanuel e vários outros, mas existem livros que foram coletados das cartas dele, como tem Jovens do Além e alguns outros que mostram um pouco disso aí, e chegou a um ponto que era isso, ele passava horas no centro espírita de Uberaba e pessoas vinham de todo lugar, na expectativa, na esperança de escutar alguma carta, alguma notícia do familiar falecido. Então, essas cartas, a gente pode encontrar algumas. A gente vai ver aqui. Mãezita, se fiquei longe de você, é porque o tempo que vamos ficar juntos vai ser muito maior. Muito. Fala pra Lúcia que ela nunca vai andar sozinha. Eu fico sempre do lado dela. Toma conta de todos aí. Você ouviu, Lúcia? Ludmila, você ouviu? Elisabetta. Chico. A gente perdeu nosso filho. Não, você não perdeu seu filho. Ele agora é um apóstolo de Cristo. Chama Felipe Neto. Muito obrigado. Deus te abençoe. Papai, peço perdão pelo ato que tive. Amigos meus, o Carlos e o Flávio Antônio, convidaram-me para conhecer o bar que inaugurou na data em que desencarnei. Simone Martins. Por favor, você de novo. É muito importante para mim que isso seja. Muito bonito. Muito amor. Muito generoso. Mas esse aqui não é o meu filho. Excelência. Mãezinha, paizinho, ele nunca falou assim. Ele nunca acreditou em Jesus. E eu não acredito no Senhor, isso aqui é uma farsa. Esses remédios têm hora certa para tudo. Mas eu nunca sei que horas são, aí eu não sei. Nossos amigos espirituais sabiam disso. Olha, aqui esperando por você. Querida mãezinha, te vejo daqui, te amo, estou com saudades. O amor de nosso Senhor Jesus Cristo é sublime. Estou vivo, mas preciso desembaraçar-me das prisões de casa para poder melhorar. Estou aqui, bem amparado. Me dê sua bênção. Tomás Viana de Oliveira. É muito emocionante, né? Lembrar que quantas pessoas realmente não só recebiam suas mensagens e eventualmente encontraram no Espiritismo a fé
respostas e se tornaram grandes contribuintes, né, na nossa doutrina. Cristiane Torloni foi uma que se tornou espírita depois de ter feito a novela Viagem e esse filme. Mas ela E também perdeu o filho. Isso é muito difícil. E assim a gente termina uma mensagem, mesmo que não saibamos exatamente o que pedir ao Pai, se houver amor em nossos corações, receberemos até que não pedimos. Todo dia, um novo amanhecer. E com ele a chance de poder começar. Todos sabemos do quão difícil é para os que ficam o momento da partida. Mas que possamos lembrar que o amor transcende, supera todas as barreiras do tempo, do espaço entre os mundos. Que possamos celebrar a vida a cada dia, a cada oportunidade que temos, aprendermos com o passado, vivermos o presente que recebemos a cada dia, que possamos dar valor e saber o quanto esse presente tem valor à vida daqueles que nos cercam. No momento que retornamos, a parte espiritual não é o fim, é apenas o recomeço alegre do retorno, do abraço. Que possamos ter absorvido na manhã de hoje todo o aprendizado que aqui viemos buscar, que possamos sair daqui melhores do que chegamos, tendo os nossos pesos, as nossas bagagens aliviadas, que possamos durante toda essa semana e os dias que se seguem distribuir sementes de amor, de luz e de paz. Gratos que somos pela oportunidade de mais uma reunião, pedimos, Senhor, guarda-nos, guia, ilumina-nos e protege-nos, hoje e sempre. Que assim seja. Sim, sim.